Nesse vídeo eu vou te falar porque 90% dos médicos e dentistas eles não enriquecem o nosso país. Se você estudou por quase uma década, passou por um vestibular super concorrido, fez plantões, residência, especialização, me responde uma coisa aqui. Porque mesmo trabalhando tanto, ainda financeiramente não alcançou o lugar que você sabe que pode conseguir. E o principal, por que será que tem profissionais que são bem piores que você, menos tempo de formado, menos técnico, e mesmo assim estão ganhando muito mais do que você? Eu posso te afirmar que não tem nada a ver com inteligência, e sim como você foi treinado a pensar sobre negócios. E se você entender isso, você nunca mais vai enxergar sua profissão do mesmo jeito. Eu sou o Rafael Medeiros, empresário há mais de 20 anos, treinador de pessoas e já treinei mais de 15 mil empresários em geral. E atuo nessa área da saúde há aproximadamente 2 anos, onde nós já geramos mais de 55 milhões de faturamento para os nossos alunos, ensinando médicos dentistas a dobrarem, triplicarem e quadruplicarem seu faturamento. Sendo bem honesto, talvez você não esteja atrás no faturamento porque você está por falta de capacidade ou algo assim, e sim, você deve estar jogando o jogo errado. Basicamente isso não é talento, é um formato de estrutura mental, seu conjunto de crenças centrais. E claro, qualquer estrutura pode ser aprendida e dominada. Agora vamos lá, por partes. Primeiro a gente precisa definir o que é enriquecer de verdade na saúde. Depois de uma pesquisa que eu fiz com quase 600 profissionais nessa área, eu, ao vivo, um a um, eu descobri que existem 3 tipos de profissionais nessa área. O primeiro deles é o irrelevante, o segundo é o esforçado e o terceiro é o líder de mercado. O irrelevante é lá na base da pirâmide, aquele cara que, como o próprio nome diz, é irrelevante no mercado. Basicamente ele é um gênio, ele domina muito conhecimento técnico, tem especialidades, publica artigo, participa de congresso, dá aula, mas ele não consegue jogar o jogo dos negócios. E basicamente, no final do dia, mal consegue pagar as próprias contas. É aquele extremamente inteligente, mas que joga muito mal o mundo dos negócios. E esse jogo dos negócios para ele é um grande desafio. Relações interpessoais, conectar com o paciente, ter pessoas próximas, trocar ideia, entender do mercado em si é um grande desafio, o que torna ele um irrelevante com faturamento baixíssimo. Aí no meio da pirâmide está o profissional esforçado, que basicamente é aquele que já tem um faturamento ok, considerado aqui para o nosso Brasil, sabe, é extremamente baixo, qualquer coisa hoje você já tem uma vida ok, né, triste realidade. Agora, o que ele tem em comum? Ele conseguiu um faturamento lá ok, ele construiu um padrão de vida ok, ele flerta bem com marcas de luxo, restaurantes, viagens internacionais, um cartão black, coisa do tipo, ok. Qual é o problema dele? Que dentro desse faturamento que ele conquistou, antigamente bastava ele trabalhar mais e ele ganhava mais. Só que agora ele chegou num platô de faturamento e basicamente, mesmo que ele se esforce, cada vez mais ele não consegue sair dali. Dentro do mercado dele, como qualquer outro mercado, tem grandes novos entrantes todo santo dia. Ele não sabe exatamente o que fazer, já que o que funcionava antes parou de funcionar. Basicamente, antes bastava trabalhar mais e ganhava mais. Agora essa conta já não fecha. E o pior, ele se vê trabalhando 12, 14, 16 horas por dia, mandando mensagem final de semana, criando conteúdo no domingo à noite, respondendo direct, tentando ter uma consulta no outro dia para buscar alavancar o faturamento, mas nada disso resolve. Pior ainda é que esse indivíduo, ser humano, cumpre diversos papéis sociais, como pai, como filho, marido, esposa e tal, além do autocuidado que ele deixa de ter com ele mesmo, porque basicamente o tempo, sendo finito, ele não tem tempo para fazer com que a sua obra-prima, ou seja, a sua mão de obra, consiga realmente gerar dinheiro. Então ele trabalha muito, mas basicamente está estafado. Ele está chegando no lugar em que ele não consegue mais aumentar o faturamento e nem mesmo se livrar do que eu chamo de prisão de luxo. Essa prisão de luxo basicamente é, eu tenho um padrão de vida ok, alto, e eu tenho um faturamento ok, alto. Quando essa conta não bate, eu posso te afirmar, você começa a entrar em colapso. E a grande maioria aqui nessa faixa não tem nem ao menos 3 meses de fluxo de caixa. Ou seja, se ele eventualmente ficar doente, se ele não tiver um seguro ou algo do tipo, a empresa dele não dura 3 meses e começa a entrar em colapsos e dívidas financeiras. Basicamente aqui, todo o trabalho que ele teve para chegar até esse nível trouxe ele até aqui. Ele não sabe o que fazer para sair desse lugar. Ele faz curso na internet de posicionamento, contrata agência de tráfego, tenta o máximo que pode, mas nada disso parece surtir efeito para este daqui no centro da pirâmide. Agora, tem um profissional lá de cima, aquele que é tido como líder de mercado. Nós chamamos de líder com influência máxima. Eu quando conversava com esses líderes ali, aproximadamente 5% dos que eu entrevistei, eu descobri na prática que ali eles têm uma metrificação muito clara de resultados, eles enxergam a empresa como uma empresa e se veem no lugar de empresário estratégico, eles conseguem ter tempo na agenda, eles cobram um ticket bem alto, porque jogam com o inconsciente coletivo de uma nação daquilo que é caro é bom, que é bom é caro, e a partir disso consegue cada vez ter tempo na agenda de forma sazonal
para ser cada vez mais empresário. Além, óbvio, de entender que a empresa que ele tem só serve para manter e servir o estilo de vida dele. E não o oposto, tem uma empresa para se matar de trabalhar e morrer. Então, nesse formato, ele consegue trazer muita clareza para a empresa, tempo e qualidade de vida para a família e, claro, escala seu negócio de uma forma muito tranquila, organizada e previsível. Esse é o grande ponto que eu quero falar com você. O que ele domina, basicamente, é um processo de leitura comportamental e, principalmente, ele entende como gerar conexão com o seu paciente, conduzir esse paciente da maneira adequada e, no final, gerar a conversão com valor agregado. E aqui começa a esbarrar em algumas crenças, porque, afinal de contas, falar na medicina ou na odontologia de conversão parece que é um pecado. Quando, no final, se você está aí atendendo alguém e, no final, tua secretária passa o preço, ele compra ou você converteu? Essa é uma lógica aqui dentro do processo. Agora não quer dizer que você vai praticar ações mercantilistas dentro da tua consulta. Isso não tem nada a ver. Agora nós vamos falar sobre a próxima fase que vai fazer com que você reflita sobre todo esse processo. A grande verdade é que alguns profissionais dessas áreas levam 20 anos para enriquecer de verdade e alguns fazem isso em apenas 5. Que eles entenderam que basicamente todo santo dia tem alguém, um paciente com uma dor ou um desejo na frente deles. E quando você estuda muito sobre o corpo humano, mas pouco sobre comportamento humano, isso faz você falhar miseravelmente, ainda mais em mercados sofisticados, como é o caso de transplante capilar, cirurgia facial, cirurgia plástica com contorno corporal, ou mesmo ortopedia, nicho de emagrecimento, cirurgião de vascular ou mesmo cirurgião plástico. Aqui você entende que o teu mercado ele é completamente concorrido e muito do que vai fazer o teu paciente dizer sim para você está na maneira que ele percebe você. Agora, se você começa a consulta com "Oi, tudo bem? Como é que eu posso te ajudar?", isso vai fazer com que você fale miseravelmente cada vez mais repetidamente. Por quê? Porque ele vai ver você como um commodity, vai perceber você como mais um. E muitos alunos falam: Rafa, como é que eu devo falar então? É claro que eu não vou abordar isso nesse vídeo, não é a ideia central do vídeo, mas sim trazer um alerta para que se você não domina conexão, condução e conversão, você pode ser lindo tecnicamente, ter um diploma invejável, mas no final você ainda vai continuar ouvindo: doutor, eu adorei, mas eu vou pensar. E aqui entra um erro desse mercado que basicamente eles pensam: Rafa, se eu for muito bom tecnicamente, os pacientes vêm até mim e eu fecho cada um deles. Bom, se isso fosse verdade, bastaria você se formar, ter as melhores graduações e assim você enriqueceria. Mas não é a realidade que eu percebo. Eu vejo alunos muito bons tecnicamente, com diplomas incríveis e que, na verdade, ganham menos que um iniciante júnior na carreira deles. E por que isso acontece? Basicamente, se você entende que dentro do teu processo de conexão, condução e conversão, existe um paciente, esse paciente detém uma personalidade, você vai começar a perceber que tratar todo mundo igual é a maneira mais rápida de você falhar miseravelmente. Existe um sistema, uma sabedoria milenar à prova do tempo, que contempla 9 personalidades humanas, o que vai fazer você entender claramente o que cada paciente busca. E quando você não domina isso, eu posso te afirmar, você vai falhar na condução, isso não vai ter conversão. Você vai ouvir assim: doutor, eu adorei, é incrível o teu trabalho, mas eu vou pensar. Eu mando mensagem para a secretária. E é óbvio que não é isso que você quer. Se aquilo que você faz realmente faz o bem para a humanidade, talvez fosse sua obrigação e dever saber como é que aquele indivíduo pensa. Assim você guiaria ele para a melhor decisão, converteria mais protocolo com valor agregado e, obviamente, salvaria mais vidas, tocaria mais almas e teria um caixa extremamente saudável. Outro erro detectado também é que muitos acham que ter carisma, um sorriso, "Oi, como é que eu posso te ajudar?", isso vai agregar algum valor na hora da consulta ou avaliação. Na verdade, vai te colocar como mais um commodity. Então, basicamente, quando você faz isso sem nenhum método, nenhum mecanismo de influência ou conversão, o que você está fazendo é fazer um atendimento que é muito clichê, que é parecido com o que todo mundo faz. E quando o mercado ele é visto dessa maneira, como clichê, eu vou procurar as variáveis. E a principal variável que teu paciente vai procurar nesse momento é preço. Ele vai olhar para você e perceber que você é igual ao fulano também, que é igual ao Beltrano também. Por exemplo, um cirurgião plástico, ele é igual a fulano, que deve ser igual a ciclano, se formaram na mesma faculdade. A partir dali, vou buscar a variável preço e o preço pode ser o fator decisivo para eu comprar. E à medida que isso acontece, você sabe, o diferencial já foi por água abaixo. Costumo dizer também que muitos profissionais dessa área cometem outro erro, que é viver exclusivamente dependendo de indicação. E eles acham até que convertem bem, né, aderem bem ali os pacotes, os planos, ali o paciente gosta dele. Quando na verdade o que eu costumo dizer é que vender para indicação não é mérito. Vender para indicação é obrigação, tendo em vista que o paciente que chega através de uma referência, ele já chega comprado. Ele sabe quem é você, ele sabe quanto que custa, ele sabe quanto você cobra, se você parcela, se você atende sábado, ele sabe tudo. Então ele chega pronto para você comprar. E não dá para esquecer do principal erro de todos, né? Que na maioria das vezes o estilo de comunicação, tanto de médico
quanto dentista, tende a ser técnico demais. E quando você é técnico demais, a tua tendência sempre é sair para o racional. Existem 3 centros de inteligência, tá? O primeiro deles é o racional, o segundo é o emocional, o terceiro é o instintivo. E quando você domina somente o racional, ou seja, quando você explica demais, você vende de menos. E é por isso que muitos profissionais ficam ali explicando, vira quase que uma aula de faculdade aquilo e no final escuta, doutor, eu adorei, mas eu vou pensar. Então preste muita atenção, porque quanto mais explicação, eu não tô falando que você não deve explicar sim. Uma boa oferta, ela tira em 3 etapas: clareza, desejo e oportunidade. E a clareza é a hora da explicação. Só que cuidado, muitos de vocês acabam sendo prolixos, chato demais, falam termos difíceis para parecer autoridade, acham que falando termos como esse vão alavancar na percepção de valor do paciente e não vai. Não vai porque você suga, você faz com que ele preste atenção em você. Ao prestar atenção em você, você demanda de energia, ou seja, eu tenho que gastar energia para prestar atenção em você, você não me dá nenhuma recompensa, ou seja, eu acabo não tendo uma recompensa neuroquímica para continuar dando a minha atenção, então eu desligo. Por isso que fala, e no final, só alguma dúvida? Fala, não, não tem nem o que perguntar para você. E quando você entende esses principais erros, você começa a ver por que os profissionais dessa área acabam não enriquecendo. Agora deixa eu te contar uma coisa em segredo para você. Na verdade, o que você faz nunca foi só sobre diploma. Diploma é uma variável, uma qualificação técnica que garante que você vai executar muito bem o teu trabalho. Agora, se você não domina o comportamento humano, não sabe fazer a leitura da personalidade do teu paciente, como você já viu, você vai falhar miseravelmente, vai engrossar o percentual de 90% que nunca vai enriquecer. E se você está decidido em engajar, entender exatamente como funciona esse mecanismo de influência e conversão, eu preparei um treinamento de 3 horas ao vivo comigo, onde você vai entender na prática quais são as 9 personalidades humanas, como que você faz para identificar a personalidade do seu paciente em 10 minutos ou menos de consulta ou avaliação, e claro, como conduzir ele através da comunicação ideal para que ele entenda o que você faz, sinta-se compreendido e no final tenha desejo de avançar contigo numa jornada, aderindo ao protocolo, cirurgia, sabe-se lá o que você vende. Se você está decidido a aumentar teu faturamento, esse vídeo fez sentido para você, eu deixei um link aqui na descrição para você participar de um treinamento de 3 horas ao vivo comigo via Zoom, com material didático, workbook e ainda podendo desmutar o microfone e fazer qualquer pergunta que você quiser ao vivo comigo. Garantia que eu te dou é que se no final você falar, isso que você falou não tem nada a ver, bom, devolvo o teu dinheiro de maneira imediata, porque o que eu menos quero é ficar com o dinheiro de alguém não entregando o valor necessário cobrado por aquele valor financeiro. Então, se você tem interesse, clica nesse link e eu espero você ao vivo. E claro, não venha com desculpas, venha com coração de aprendiz, que assim, com toda certeza, você vai entender como conectar, conduzir e converter cada estilo de personalidade. Eu vejo você ao vivo.